Hello, peoples! Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema muito importante que vai ajudar algumas mamães. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre 4 dicas que me ajudaram muito a escolher se eu voltava ou não ao mercado de trabalho após a licença maternidade. Que situação, né? O coração da mãe fica saindo pela boca. Então roda a vinheta e vem comigo para você ver se pode te ajudar muito na tomada dessa decisão. Então, mamães, conforme eu havia falado para vocês, hoje nós vamos falar aí 4 dicas, 4 ou 5 dicas, que vai ajudar muito vocês a tomar as decisões referente ao retorno ao trabalho após licença maternidade. É uma situação assim muito tensa, eu iria dizer, porque você ganhou o seu cheirinho, o seu mundo, um pedacinho seu, e você vai ter que voltar à sua rotina. Só que tudo vai depender de acordo com a situação de cada um. E nós vamos facilitar aí, eu vou falar para vocês o que me facilitou muito em ambas as gestações, tanto da Valentina e do Arthur, na tomada das minhas decisões. O primeiro ponto é verificar as necessidades, tá? Necessidades e também planejamento. Você vai ter que ver quais que são as necessidades específicas, como que vai estar dentro do seu lar, como vai ficar dentro da tua casa, como vai ficar a situação do seu filho ou da sua filha, se eles têm alguma necessidade específica, porque às vezes por questões de saúde, por questões específicas, você vai precisar pensar muito bem como que você vai fazer. Muitas vezes, algumas mamães até deixam realmente o mercado de trabalho para cuidar dos filhos em situações específicas assim. Eu conheço muito, assim, tem uma pessoa muito específica que eu conheço, que ela até hoje fica realmente só cuidando do filho dela, nem voltou ao mercado de trabalho, decidiu por questões de educação, porque ele tinha algumas questões especiais de ensinamento que ela estava precisando acompanhar, né, junto com alguns especialistas. Então você tem que verificar as necessidades do seu filho e as necessidades do seu lar, né? Como que vai ficar se você voltar ao trabalho? Como vai ficar a sua rotina de casa? Como que vai ficar a rotina com o seu esposo? Como vai ficar com a rotina com os seus outros familiares? Realmente tem como você sair para poder cuidar da criança ou vai ter que ficar um pouquinho mais até você se decidir por conta de questões especiais? Então você tem que ver as necessidades dentro do lar e do seu filho em primeiro lugar. O segundo é planejamento, né, que ele é englobado nesse primeiro ponto, e conversar com o parceiro, tá? Porque vocês vão ter que se programar. Isso é muito importante a parte do parceiro, gente, porque querendo ou não, a gente precisa de uma rede de apoio. Uma rede de apoio é importante para essas tomadas de decisões. Vai ser até destacado em outro vídeo ainda essa próxima semana, que é um assunto que eu vou estar falando com vocês. Porque vai precisar de na minha programação, com quem vai ficar a criança, vai colocar numa escola cedo, vai ficar com a avó, com o tio, com os primos, quem vai estar cuidando da criança, o esposo, em que momento vai entrar nessa parte de ajudar a estar com a criança, se ele principalmente também trabalha fora, como ele vai ficar nas questões de necessidades, caso, por exemplo, você decide não ir trabalhar, como vai ficar dentro do lar. Então uma programação e uma conversa com o parceiro e ter essa rede de apoio é muito importante, te facilita bastante. Até porque quando você volta do trabalho que você teve o seu filho ali, eu diria que a adaptação maior é da mãe do que da criança, porque eles estão muito pequenininho. A gente que tem que se adaptar toda a rotina e a vida muda tanto por eles que isso faz toda a diferença. O terceiro ponto que eu vou falar para vocês é ver os prós e os contras, tá? Principalmente com a empresa que você vai estar trabalhando ou na função que você exerce. Você vai ter que ver se a empresa realmente vai ficar com você, se às vezes eles querem fazer algum acordo. Você vai ter que analisar também se vai compensar para você, dependendo da distância e da hora que você vai chegar. Vai valer a pena, até pelas questões de educação dos seus filhos. Eu digo por mim que assim, as minhas 2 gestações eu passei em uma empresa, foi uma empresa que me apoiou muito em ambas as gestações. Eu fiquei na empresa realmente por opção e necessidade, né? E porque tinha algumas características que eu achei bom por mim ter que voltar ao trabalho.
E só que chegou uma hora que começou a me pesar muito, porque eu chegava muito tarde, meus filhos já estavam dormindo, eu perdi algumas fases da vida dos meus filhos nessa questão, principalmente da Valentina. Então chegou uma hora que os contras começou a pesar um pouquinho mais, tanto por saúde mental e questão das crianças. Então você tem que analisar como que você vai estar. Tem mais prós e contras estar onde você está trabalhando, a distância é boa, é um horário bom, você acha que vai atrapalhar de você ver pouco o seu filho? Ou você vai sair e vai procurar outro lugar que esteja mais perto, mesmo que você continue trabalhando depois que você ganhou a criança. Então isso são alguns aspectos que ajudam muito a pensar nisso e também ver o lado da empresa, né? Porque você ficou um bom tempo distante, ver qual que é a necessidade deles. É sempre bom ter um plano B diante dessa situação, ou se você vai procurar outro, ou se você vai começar a empreender, ou se você vai ficar um tempo vivendo a maternidade para voltar ao mercado de trabalho. Tudo vai depender de ambas as partes, tá, gente? Até aqui tá tudo vinculado, o marido, que é a rede de apoio, o primo, tio, as necessidades do seu lar e do seu filho, as necessidades da empresa e a sua também. Agora, o quarto e o último, gente, é pensar em você, tá? Como você vai estar se sentindo? Que nem eu já falei, a adaptação é mais da mãe do que do filho, porque eles são pequenininhos, né? A gente que acaba sentindo um pouco mais, mas você vai ter que pensar em você, se você vai estar disposta a ceder àquela rotina pela necessidade que está passando. Você tem que fazer o bem para você estar bem, para isso você tem que estar bem para você dar o seu melhor no trabalho, e você depois tem que estar se sentindo bem quando vê o seu filho. Depois ficar se culpando é muito ruim, isso faz mal, né? E a maternidade em si a gente já traz uma culpa para nós, né? Porque a gente sempre procura dar o nosso bem e às vezes para o outro não é o bem. Dá para entender? Então você tem que pensar em você. Essa rotina vai fazer bem para você? Né? Depois que você passar por um tempo de adaptação no seu trabalho, que você tem que tentar, já que você decidiu ficar, vamos supor. Depois que você passou um tempo no seu trabalho, que você se dedicou, como que tá a rotina do lar, você conseguiu entrar e tá te fazendo bem? Ou você vai sair, né, diante de alguma necessidade, às vezes não alguma necessidade específica, que nem eu falei, tem mães que precisam sair para ficar com os filhos por certas necessidades especiais, mas você vai conseguir depois, como que você vai ficar? Você vai sentir falta? Eu vou dizer um pouquinho de mim, sabe por quê? Porque eu realmente às vezes sinto muita falta, gente, do meu trabalho de fora. Eu tô começando a empreender em algumas coisas, eu faço alguns trabalhos freelancers na minha função e na minha área. Eu sou formada em ciências contábeis, tá? Eu gosto muito, eu sempre li muito os assuntos, eu sempre li muito legislação. Então eu tava naquela rotina do meu dia, que eu ia dizer pra vocês, frenética, porque eu parava meu dia, tinha missão, tinha tudo, era advogada, era de tudo. Então às vezes eu sinto um pouco falta disso, porque eu conversava com as minhas amigas, a gente tinha a hora do café, a gente dava risada, e eu mandava mensagem para saber dos meus filhos, eu perguntava para a escola sobre os meus filhos, eu perguntava para o meu esposo se já tinha ido buscar os meus filhos. Hoje em dia, às vezes, eu sinto um pouco de falta, sim, só que você tem que levar em conta o que você também vai sentir, né? Eu posso continuar trabalhando como freelancer, que não estou fazendo, tem mães que não podem ainda, às vezes pela situação, arriscar isso, mas tem que estar trabalhando fora. Então às vezes tem que amenizar, relaxar e saber como vai estar aí os nossos filhos. Mas também pense em você, não deixe de pensar em você, para você não perder o gosto da maternidade e se culpar, e para você também não sentir falta excessiva de alguma outra coisa, de você se sentir mais murchinho e triste. Então, é as palavras que eu procurei. Então, aqui foi aí 4 dicas que podem ajudar vocês. Gente, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, porque há casos específicos demais. Tô falando algumas coisas que me ajudaram muito, né? 4 dicas que me ajudaram muito a tomar essa decisão. Então, em ambas as gestações, eu voltei ao mercado de trabalho, eu voltei para a empresa que eu estava. E se fosse recente, se a empresa não ficasse comigo, ou se eu tivesse que sair, eu ia dar um tempo e talvez eu também quisesse voltar. Vez em outra, eu quero sim voltar, né? Mas eu agora estou no meu momento aqui, curtindo a maternidade, meus filhos, a educação. E o que foi de contra na época, né,
da educação dos meus filhos, eu compenso hoje, porque eles são ainda pequenos. Então você tem que levar em conta também o que eles acham e pensam. Até porque eu lembro até hoje, pra gente finalizar o vídeo, eu lembro até hoje que a Valentina pegava minha bolsa e falava que ela ia sair para trabalhar com o crachá da empresa que eu estava trabalhando. Então ela sabia muitas vezes da minha distância, do porquê que eu estava longe. A adaptação foi mais para mim e hoje eu estou tomando as decisões também pensando em mim. Porque se eu não estiver bem, né, eu não tenho às vezes como dar o melhor para eles. Então eu estou encerrando o vídeo aqui. Dá um like se você gostou do vídeo, se te ajudou, se inscreve, porque nessa semana a gente vai ter um outro assunto muito legal que eu já falei para vocês, redes de apoio. Que redes de apoio são essas? Quem são? O que fazem? Então, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para as mamães que você sabe que vai ajudar muito. E bye, peoples!